tarde, tudo bem com vocês? Então hoje estamos caminhando aí para mais uma aula do nosso módulo de medição de variáveis. E na aula passada começamos a fazer uma introdução sobre conceitos básicos do que era densidade, do que era massa, do que era volume, somente para poder ficar clara a diferença entre um termo e outro. E também aprofundamos lá falando sobre a densidade relativa, que era o tipo de densidade que realmente mais se mede no meio industrial, que é aquela na qual compara a relação entre um líquido ou um gás em relação a uma variável fixa, ou seja, a densidade dos líquidos são comparadas, são densidades relativas à massa da água, e de gases são relativas à massa do ar, ok? Então hoje vamos começar a falar sobre alguns instrumentos de medição de densidade. Não são muitos, não vou aprofundar tanto com vocês, pois dependendo de determinado processo, pode ter instrumentos específicos para aquilo, desenvolvidos pelas próprias empresas por aquilo, mas vamos falar sobre os principais, sobre as suas características, e assim como o nível, vocês entenderem o funcionamento destes, vocês irão entender o funcionamento dos outros instrumentos, ok? Então vamos falar um pouco aí sobre os instrumentos manuais, ou seja, aqueles instrumentos que estão instalados em campo, aqueles que não transmitem nenhum tipo de sinal para nós. Então nós temos aí medidores de densidade. Então temos o primeiro aí, o densímetro, ok? Ele também é conhecido como hidrômetro ou aerômetro. Ele consiste basicamente em um flutuador lastrado em sua parte inferior, e na sua parte superior ele vai contar com a escala. Então o dispositivo trabalha em equilíbrio com o líquido ali, e quanto maior a densidade do líquido, maior a força de empuxo. Vocês lembram quando nós estávamos estudando sobre nível, que nós falamos lá sobre empuxo? Então esse aqui também utiliza o mesmo princípio, ou seja, o princípio lá de Arquimedes. O peso do volume do líquido deslocado para cima pelo flutuador, ele é igual ao próprio peso do flutuador que está imerso. Ok? Então eu já expliquei o princípio de Arquimedes para vocês. Eu também vou deixar um vídeo na plataforma ajudando aí sobre o princípio de Arquimedes. Então deslocando para cima e equilibrando uma nova posição. Então nós temos aqui o decímetro, onde ele fica imerso no líquido, no fluido, e quando ele é imerso, ou seja, toda essa parte que está imersa aqui, ela tende a se deslocar, e esse volume deslocado ele é igual ao peso, a massa que está imersa no produto. Então, quanto maior a densidade, menor é o deslocamento. Quanto menor a menor densidade, menor o deslocamento. E aqui nós temos uma escala onde ele vai nos indicar diretamente aqui qual que é a densidade que o produto se encontra. Então esse é o densímetro, bem simples o funcionamento dele aí, somente pelo princípio de Arquimedes, ok? E ele é normalmente instalado em campo, para visualizar em campo. Então temos aí o densímetro autocompensado. O nome é difícil, o nome é diferente, mas esse aqui vocês estão acostumados a ver diariamente, ok? Consiste em um termômetro montado dentro de um densímetro convencional. Então é um densímetro comum, porém dentro dele é montado um termômetro. E por que eu falo que ele é encontrado diariamente? Então nós temos a representação dele aqui, e temos aqui o termômetro, e eu falo que ele é encontrado diariamente porque vocês veem aí direto quando vocês vão abastecer o carro de vocês, lá do lado da bomba de álcool, de etanol, tem um densímetro autocompensado, ou seja, aquela parte vermelha ali, ela é um termômetro instalado dentro de um densímetro, ok? Então vamos entender o princípio de funcionamento aí. As escalas do termômetro elas são feitas de maneira que a densidade, entre aspas, se adequa a cada temperatura, correspondendo assim à densidade máxima que o etanol ele vai ter. Eu falei que o etanol, nós medimos nele a densidade relativa.
Então é a relação de álcool e água que temos ali. Exemplo aqui, como que eu posso exemplificar para vocês esse termo técnico? Se a coluna líquida do termômetro ficar acima da superfície do álcool, significa que o mesmo está com a densidade alta demais, ok? Então indica sim que tem a água que está presente no etanol está acima do regulamento. Então quando vocês forem no posto de gasolina e identificar isso, vocês podem chamar o pessoal de fiscalização que aquele etanol não está de acordo com as normas. Então esse aí é o decímetro autocompensado, ok? Então vamos passar aí para os instrumentos de medição, nos quais vão nos fornecer realmente sinais. Aqueles que vão ser controlados através dos controladores, através dos PLCs, e é o que realmente vão nos fornecer sinal. E novamente aí, nós já falamos desse tipo de pressão lá quando nós estávamos trabalhando sobre pressão, quando nós estávamos trabalhando sobre níveis. Testei exemplo para vocês, que é a pressão hidrostática. E novamente aí, ela aparece aqui para medição de nível ou de densidade. Então nós acabamos de falar sobre isso aí nas nossas matérias sobre nível, ok? E esse exemplo de medição de densidade novamente se vai basear no princípio de Stirling, onde nos diz que a pressão exercida de uma coluna líquida é resultante da altura desse líquido vezes a sua densidade, certo? Então vamos lembrar aí, ó, se mantermos a altura constante e variando somente a densidade do produto, logo a pressão irá variar. Então vocês lembram lá daquela fórmula que eu mostrei para vocês quando nós íamos medir nível através de pressão? Como que o nível era dado? Nós tínhamos a densidade do líquido, onde era constante, e nós variávamos o nível, ou seja, a altura entre a altura mínima e máxima. Agora aqui vai ser ao contrário. Nós vamos manter a altura em um nível constante, e o que vai variar, o que vai ser medido, vai ser em relação à densidade. Então, mantendo a altura constante e variando somente a densidade, logo eu também vou ter uma variação de pressão. Então, a pressão hidrostática eu posso medir tanto um nível, utilizando a altura e mantendo a constante da densidade, ou eu posso manter constante da altura e variando a densidade. Então, a pressão hidrostática nós conseguimos medir esses dois tipos, essas duas variáveis, tanto o nível e tanto a densidade. Então vamos lá, vamos ir para um exemplo aí de um transmissor de densidade. Nós tínhamos os transmissores de nível através de pressão hidrostática, agora nós temos os transmissores de densidade por pressão hidrostática. Como que ele vai funcionar? Para determinar o range de um transmissor, devemos conhecer a altura, que vai ser a nossa constante, e o que vai variar agora é a nossa densidade. Ou seja, vai variar entre um valor mínimo e um valor máximo. Então nós temos um exemplo aqui, ó. Esse exemplo se dá onde a densidade vai variar entre 0,7 a 1,2, ok? E a altura ela é constante, de acordo com a nossa fórmula lá. Então, olhando a fórmula aqui, nós temos a pressão sendo a resultante entre a altura vezes a densidade. Então nós temos a nossa densidade, ou seja, o nosso valor mínimo aqui de 0,7, ou seja, quando a densidade estiver no valor mínimo, vezes a nossa altura, que é de 500 milímetros. Então, quando a densidade estiver no valor mínimo, nós teremos uma pressão de 350 milímetros de H2O, ok? E quando a nossa densidade daquele líquido estiver no seu valor máximo, nós vamos ter 600 milímetros de H2O. Lembrando para vocês que isso aqui é a unidade de medida de pressão, ok? Então nós estamos utilizando a pressão. Então nós estamos utilizando pressão para calcular a variação de densidade, ok? Não confundam isso, por favor. Estamos utilizando pressão para medir densidade. Então isso significa o quê? Que quando a nossa densidade estiver em 0,7, ele vai estar nos indicando 350 milímetros de H2O, uma pressão de 350 milímetros de H2O. E quando a nossa densidade estiver em 1,2,
O que o meu instrumento vai me dizer? Ele vai me dizer 600 milímetros de H2O, unidade de pressão. Então, nós temos essa relação aí entre pressão e densidade, ok? Então, nós temos também o sistema de purga, ok? Ele é basicamente um tipo de medição utilizando aí a pressão hidrostática. Com a diferença que, vocês podem observar o instrumento aqui, ele é isolado, ó. Ele existe câmeras isoladoras entre o fluido e o instrumento. E por que existem essas câmeras? Porque nós podemos ter aí fluidos corrosivos, podemos ter gases corrosivos, sulfúrico, ácido sulfúrico, e para não danificar o nosso instrumento, onde ele é muito sensível ali, nós utilizamos células de pressão, onde essas células elas são semelhantes à célula capacitiva, onde nós temos aqui uma variação de uma membrana, e essa membrana aqui ela vai variar a tubulação aonde o instrumento está instalado. Então nós temos aí, ó, utilizando os mesmos princípios de Stern, o sistema de medição por densidade se torna mais utilizado pelo fato de conseguirmos medir a densidade de qualquer líquido, seja ele corrosivo, viscoso ou pastoso. Então, utilizando o sistema de purga, nós conseguimos medir qualquer tipo de nível, qualquer tipo de densidade, seja aí corrosiva, ou viscosa, ou até mesmo pastosa, ok? Então, nós temos aqui o exemplo para vocês novamente, para vocês conseguirem enxergar melhor. Vocês podendo observar aqui, esse aqui é um transmissor de pressão, no qual a câmara de baixa está ligada lá em cima. Eu já expliquei a diferença para vocês aí, sobre quando ele é instalado em cima ou embaixo. E para hoje, para a nossa aula de sexta-feira aí, nós temos somente isso. Espero que vocês tenham entendido aí a transmissão, os transmissores de pressão, medindo a densidade agora, ao contrário do nível. Ok? É um sistema muito utilizado, eu creio que um dos mais utilizados. E na próxima aula iremos falar um pouco mais aí sobre densidade e já teremos uma atividade. Então fiquem atentos, tirem as suas dúvidas, podem me perguntar. Eu estou disponível aí para responder todo e qualquer tipo de dúvida. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.